Bora live, maravilhosas. Mulheres, o meu coração tá de vermelho aqui, a minha cor, né? Olha como eu vibro de vermelho. Esperar todo mundo, mete o dedo, né? Senta o dedo nesse... Né? Doida pra falar isso. Senta o dedo aí, se a gente bater a meta. Boa noite, Jô. Então hoje, né, a gente vai continuar a nossa aula. Eu pretendia fazer só uma aula só, né? Como que é as coisas. Antes que vai entrando todo mundo, vou bater o papo que a gente entra no assunto. Eu ia fazer um aulão só para uma comunidade, né, que eu abri, que começou com a liderança feminina. E nesse lugar eu não me encontrava, eu não conseguia abrir aula, eu não conseguia ir. Olha pra vocês verem como que é a história, né? Eu não conseguia vir pra aula. O Jô mete o dedo aí, manda pra todo mundo que você conhece, toda mulher que você conhece, pra gente bater uma meta, pelo menos umas 13 pessoas nessa live, pra gente poder atingir, que a gente tem uma missão, né? Transbordar na vida das mulheres. Então, eu abri o grupo. Coloquei todas as pessoas que eu atendi. A Jô foi a primeira ali que eu atendi, ela veio pelo TikTok, né? Lembro de você, meu amor. Veio pelo TikTok. Quando eu comecei a soltar minha voz, só que ainda tava muito assim, né? Muito vazio essa liderança, esse lugar, porque eu sempre fui líder, né? Como a minha história, eu sou chefe de cozinha, fui chefe de cozinha por 18 anos, quase a vida inteira sendo chefe, sempre liderando equipes, treinando pessoas. Então a liderança, ela veio desse lugar do masculino ferido, que eu criei, né? Que vocês não sabem o que é masculino e feminino, quando uma pessoa falar disso, para nunca mais se esquecer. Masculino é a nossa parte pai. Feminina, a nossa parte mãe, isso vocês já sabem, mas essas energias, elas continuam reverberando no nosso corpo, no nosso DNA, nosso sistema. É por isso que a gente fala de sistema familiar, fala de raízes, tudo isso, é sobre pai e mãe. Mas nem tudo na nossa vida é sobre pai e mãe. Aconteceu um grande trauma dos nossos cuidadores, ou pai ou mãe, ou faltaram os dois, né? E muitas das vezes a gente cresceu sem esse cuidado, sem ter alguém para guiar a gente. Porque a gente aprende na vida de 3 formas. A projeção que vem do útero, né? A gente é projetado a ser alguém. E aí a gente aprende, né? Olhando a pessoa, né? Não é a comparação, é a projeção do útero, a imitação, quando a gente cresce, a gente consegue olhar para os pais e começar a imitar como eles falam, como eles comem, os avós, todos os cuidadores, todas as pessoas que vivem com a gente, não são pai e mãe. E depois, quando a gente cresce, a gente vem para comparação. E a mulher, ela tem mais esse sistema de comparação, sempre olhando a grama do vizinho, né? Sempre olhando para outra mulher. Nossa, essa aqui conseguiu, essa aqui fez isso, essa aqui fez aquilo. Então a gente sempre olha para a grama do vizinho. Então a gente tem 3 formas de aprender na vida. A projeção, te projetar, você vai ser um médico. Então a gente segue os pais. Eu quero que você seja assim, projeção. E depois, quando a gente cresce, imitação. Então, tudo que nossos pais fizeram, nossos cuidadores, tutores cuidaram, a gente imitou na vida. E é por isso que existe, né, uma ambiência. Se eu cresço numa ambiência de dor, o que a minha vida será? Dor. Mas eu escolho fazer diferente, eu posso escolher. Porque ontem a gente aprendeu que acima da genética, acima do que eu vejo, tem epigenética, tudo que eu faço diferente. E isso entra na aula de identidade. A identidade que você está tendo de fracasso, de não conseguir sair desse estado de melancolia, de não conseguir progredir, né? Você sabe que progresso, a gente tem que pagar por ele. A gente tem que pagar acesso pra gente estar nos lugares. A gente precisa acessar novas ambiências para poder crescer. E aí, você sabe como que acontece quando eu acesso uma nova ambiência? A mudança acontece. Porque se eu aprendo de 3 formas,
projeção. Você é burro. Olha a coisa ruim. Você não vai valer nada. Você sabe que esse mecanismo fica girando em você a vida inteira, se você não quebra um padrão. E aí todo mundo que entra no meu processo terapêutico fala, nossa, é muito difícil, ai, eu não vou aguentar. Porque acha que processo terapêutico é para arrebentar a boca do balão. É crescimento, é acesso. Então, quando eu acesso uma nova ambiência, quando eu pago o preço monetário, que eu falei ontem, quando eu pago o preço de querer mudar mesmo, eu me escolho. Porque quando você se escolhe, você já começa a mudar a sua identidade. Porque todo mundo fala assim, você precisa criar sua autoimagem. Você precisa criar sua identidade. Você precisa criar uma nova identidade. E como que você vai criar uma nova identidade no ambiente que você vê? Nas músicas que você ouve. Sertanejo, hoje de manhã eu fiz um stories mostrando as minhas plantas, o vizinho do lado tá tocando sertanejo. Eu só fui escutar o sertanejo na hora que eu vi o vídeo que tava tocando sertanejo. Eu não escuto sertanejo. Cara, eu não escuto nada que me leva a pra baixo. O sertanejo é uma das músicas mais perigosas, porque você fala de fracasso, só fala de... Tem sertanejos, né, mais gospel ali, mais alto astral, né, que mexe com frequência, mas o sertanejo, ele é traição, é enganação, chifre, bebedeira. Então ele leva você para a frequência do menos. Então eu te falando de frequência. Então o que eu faço? Frequentemente eu crio uma frequência. E essa frequência vai criando o que eu vejo, o que eu posso chegar. E quando eu falo assim, nossa, o governo tá ruim, o negócio tá não sei o quê, é porque eu tô olhando para fora. Se eu olhar para minha identidade que eu quero criar, eu tenho que olhar para onde? Para dentro. E muitas das vezes, quando a gente quer criar algo novo, a gente acha que tem que comprar, tem que adquirir roupas. Eu vou mudar meu visual, vou mudar meu cabelo, vou fazer não sei o quê. Mas você sabia que essa mudança externa, ela não perdura? Ela só a mudança externa só perdura quando eu mudo dentro. Porque senão eu vou continuar naquela roda de ouvir sertanejo, de tomar um drinkzinho, e continuo naquilo, né? Naquele ciclo vicioso. Hoje vou me divertir, vou ser feliz só hoje. E por que você não pode ser feliz todos os dias? Então, essa identidade que eu vou trazer para vocês, eu vou trazer o que faz você não ter uma identidade. Primeiro, para você saber, nossa, isso aqui tá errado, para você começar a fazer o certo. Então, quando eu coloco ali um desafio dentro de um grupo gratuito, e esse grupo não enganja, não coisa, porque as pessoas estão na frequência baixa. Então, você começa a fazer a pessoa vem. Aí sobe mais uma escala de frequência. Aí você faz outra frequência. Aí você faz outra, a pessoa vai, nossa, isso aqui mudou uma coisinha em mim, mudou outro, mas a pessoa não começou. Então, não vai fazer a mudança. Quando a gente faz um processo terapêutico, quando a gente entra num processo terapêutico, eu tenho que seguir as regras, as leis dentro da terapia. Porque não é só o que eu faço que vai mudar a sua vida. Porque eu vou estar com você 1 hora, 2 horas por dia. Das 22 horas que você passa consigo mesmo. Então eu não sei o que você escuta, eu não sei o que você come, eu não sei o que você bebe. Eu não sei qual lugar que você frequenta. Então a mudança, quando a gente escolhe mudar, a gente tem uma escolha. E é todo dia criando essa escolha. Essa é a nova identidade que eu vou mostrar para vocês, depois que eu mostrar o que impede você de ter uma identidade. Então, se eu escolho ser diferente e faço as mesmas coisas, já dizia, né, Albert Einstein. Se continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter o mesmo resultado. Então, eu escolho fazer diferente e aí eu tenho um resultado diferente. E essa nova identidade, ela vai surgir depois que eu me escolho. Eu escolho me colocar em primeiro lugar. Eu escolho cortar os cordões com o meu clã. O que é o seu clã? Todas essas clãs que a gente sofre dores, que sofreram dores, né? Só que eles não veem a vida, eles não querem olhar pra frente. Eles querem continuar, como dizia a minha primeira mentora, na piscininha de cocô. Então, nessa piscininha, eles vão ficar ali quietinho.
E eles não vão se mexer, porque, né, você já ouviu, né, o ditado, bosta, quanto mais mexe, fede. Então, para ficar bem quentinho ali, no cocôzinho deles, eles continuam no mesmo lugar, falando de política, falando de dor, olhando obituário. Final de semana, assim, churrasco na minha família não é bom, porque eles falam de política e quem morreu. E quer fofocar da vida dos outros. Você acha que eu ouço alguma coisa? Não, já tô treinada a falar minha família e aqui eu vou ser outra pessoa. Então, tem um livro que chama Psicopsibenético, que ele fala que todas as pessoas que fizeram plásticas, elas tendem a não mudar, elas mudam o corpo, mas não mudam aqui. Então elas começam você já ouviu falar, né, do efeito sanfona, vai, engorda tudo de novo, faz a plástica, e quem faz cirurgia no rosto, de nariz, eles não conseguem se ver, porque eles não mudaram a identidade. Você pode ver todas essas pessoas de perfil grande que mexem com frequência, eles vão mexendo, o corpo vai mudando, vai emagrecendo, vai tomando forma, a pessoa vai tomando uma forma na outra vida porque vai trocando o ambiente. Aí você fala, nossa, aquela pessoa malha meio-dia? Como que essa pessoa tem tempo? Porque ela foi mudando, ela começou. E se eu não começo, a regeneração do sistema nervoso, ele não vai acontecer. Você vai continuar no mesmo lugar. Então a identidade é um dos pilares que sustenta a sua mudança a longo prazo. E para criar essa identidade, primeiro precisa saber como criá-la, né? Então é isso que essa aula hoje, para despertar vocês a pensar que o ambiente modifica o seu interno também. Então tudo que você escuta, tudo que você vê, jornal, cancela Globo. Então você vai ter que realmente fazer uma revolução. Para ter evolução, eu preciso primeiro fazer uma revolução. Se não tiver uma revolução, não vai ter evolução. Revolução é igual a evolução. Para mim crescer nas minhas finanças, no meu corpo, eu preciso criar uma revolução, mudar tudo. O celular tá atrás de uma Bíblia, um devocional, 7 livros. Cara, é todo o tempo. Eu modifico o meu ambiente. Ai, vou ter que mudar de casa. Não. Os livros vão modificar o seu ambiente enquanto você não puder mudar. Tudo modifica o ambiente. Mas você tem que querer também. Porque não adianta trocar tudo fora, colocar o sofá novo, se você não tiver novo. Aí, esse livro, Psicocibernética, ele fala que todas as pessoas que não mudarem sua mentalidade vão continuar engordando, emagrecendo, vão fazer 20 plásticos e não vai funcionar. Então pensa nisso. Pensa o que você vai fazer a partir de hoje para mudar a sua ambiência. Então 3 coisas você pode fazer: música, televisão, só ver filmes que te elevam, né? Igual o meu filme, né, dessa jornada, né? Arginita, né? Que é um filme que a mulher tem 40... A gente tem que querer, né? Estou bloqueando todos os vídeos, sim. Pra quê? Você vai seguir um monte de gente que não te dá nada. Você vai seguir pessoas que te façam evoluir. Então, a primeira lei que quando a gente entra no mercado digital é parar de seguir um monte de gente. Não compensa. Não compensa ficar seguindo as pessoas que não vão te levar. Então, vamos lá. Então, eu vou trazer os pontos aqui da live de hoje, identidade, e para mim poder merecer, sentir esse merecimento no extremo, eu preciso trocar minha identidade. Então, excesso de informação. Você tem excesso de informação. Pegou a informação aqui, não fez nada com ela, ela vai não se sustentar. Entendeu? Você tem que fazer alguma coisa. Todo ensinamento tem que gerar uma ação. E essa ação gera um resultado. Quando a mulher sabe muito, mas não consegue viver o que aprende, isso é incoerência. Eu aprendo, mas não consigo colocar nada em prática. Porque há alguma coisa,
aconteceu quando tudo aconteceu. Um trauma familiar, um abuso, um aborto. É por isso que eu trabalho com o corpo, com a corpo feminina. Dentro do útero é que a gente guarda todos os... Imagina, né? Hoje eu falei na sessão de hoje terapêutica que o corpo guarda todas as marcas. Imagina o útero, gente. Que é de acolher e de colocar tudo pra dentro. Então, muitas pessoas que não conseguem mudar ou não permanecer na mudança, vai e volta, é isso que acontece. E assim, a gente tem que ter muita hábitos, frequência para continuar na mudança. A identidade criada na sobrevivência da criança, né? Tipo assim, você é burro, você não vale nada, você é uma criança que não aprende, fica quieta. Então a gente foi aprendido assim. Então a gente carrega essa imagem no nosso subconsciente que a gente não carrega. Então isso aqui já dá direção como vai ser a meditação de hoje. Autossabotagem emocional. Por quê? A autossabotagem emocional faz com que, porque eu já tô dando o que trava e o que resolve. Porque é dependência emocional. Eu dependo. Para poder me sentir boazinha, eu preciso ser boazinha com o outro, né? Então, assim, o instinto boazinha de nós, o feminino, que é essa máscara e essa capa que a gente carrega do trauma, de ser boazinha para ser aceito, isso é uma dependência emocional e uma autossabotagem, o vitimismo. A mulher trator, a mulher que sobe, faz tudo, não precisa de ajuda. Isso é uma máscara que ela carrega para poder falar assim, eu dou conta, eu não preciso de você. Porque no dia que ela precisar de alguém, o corpo dela até reage mal. Hoje minha irmã falou, né, que uma cliente muito boa dela, começou a elogiar ela na padaria. Nossa, essa daí é a melhor confeiteira, eu já peguei bolo de todo mundo. Aí ela falou assim, eu fiquei até constrangida, irmã. Porque como a gente não consegue receber elogio. Então a mulher tratou, ela não recebe elogio. Então imagine como será o mapa do trauma feminino. Nossa próxima jornada aqui dentro. Então, o corpo que não se sente seguro para receber. Olha, já falei. Não consegue nem receber elogio. Porque a gente só quer dar. E dar tira a responsabilidade de receber, mas se eu receber dessa pessoa, o que eu vou dar em troca disso? A gente não sabe nem receber. O feminino não sabe receber, gente. Então, como que o dinheiro vai cair na conta? Então, assim, a gente tem que aprender a receber. E a receber da primeira fonte, Deus. É por isso que quando, final de semana, o desafio vai ser desligar. Desligar da rede social, desligar de todo mundo, ficar com você. Sair, levar você para sair. Então eu já tô antecipando aqui. Então receber carinho de você. Tudo que eu falar aqui em aula é para você fazer para você, não é para fazer pro outro, tá? Corta a sua boazinha, a sua salvadora aí, que são máscaras que te envolvem num trauma. A próxima semana terça-feira a gente vai entrar nessas máscaras, nesses traumas que a gente se envolve para poder agradar o outro. Então já vai pegando, que a gente vai trabalhar muito esse feminino aqui dentro. Eu decido, antes de vocês entrar na live, eu decidi trabalhar isso. Quando você decide, você corta, né? Tudo que te atrapalha. E aí você trabalha uma única coisa. É muito bom saber o que você quer. Então, para você saber o que você quer, você precisa sustentar a sua identidade. A culpa do merecimento, o medo de perceber, o medo de perder o pertencimento do clã. Hoje eu fiz uma meditação com uma cliente e eu falei, olha, o que você sente que a sua mãe perde com isso? Aí ela falou assim, nossa, ela tá se sentindo mal. Entendeu? Então tem todo esse vínculo que a gente cria do amor doloroso. O amor pode ser eu me amo, eu fico no meu lugar. O amor pode ser bom.
Pode ser gostoso receber. Só que nós, mulheres, temos que aprender a receber. Não é porque eu já tenho um casamento bom que as coisas não estão fluindo. Se o dinheiro não está vindo, gente, não está fluindo. Se as coisas não estão acontecendo, não está fluindo. Se você não está feliz, não está fluindo. Você tem que estar feliz. Mesmo que hoje eu não vendi, mas eu tenho uma estrutura financeira que eu não vendendo hoje, eu sei que está tudo pago. Porque eu criei essa estrutura. Mas eu tô aqui trabalhando para vender, para fazer, porque a minha venda salva vidas. O que eu vendo salva vidas. Regenera o corpo feminino, tira ela do trauma. Eu vou deixar de vender? Eu vou deixar de falar assim, cara, eu tô fazendo esse movimento para ajudar as mulheres que ainda não conseguem ocupar a frequência da mudança. É por isso que eu tô aqui. Quando você sustenta a frequência da mudança, você quer mudar. Aí você vai fazer o que tem que ser feito para mudar. Não dá erro. Toda vez que eu quis mudar, eu tive que ocupar o lugar. Falei, gente, vai ser. E toda vez que eu entro num lugar, é desafiador pro meu corpo, para minhas finanças, mas eu sei que aquilo lá vai me moldar. Porque eu escolho fazer diferente. Então, se eu escolho fazer diferente, é só caminhar. Dá o primeiro passo. Porque o que sustenta hoje a Tanessa a fazer o que tem que ser feito, porque antes de vocês entrarem na live, eu estava contando que eu demorei muito para abrir o desafio, para abrir esse despertar. Porque eu estava aqui negociando, porque eu não sabia para onde olhar. Estava trabalhando liderança, né? Porque eu fui chefe de cozinha, mas eu não conseguia trabalhar o que a minha alma estava gritando. Por que não? Ninguém vai gostar. Eu também querendo a aprovação dos outros. Ninguém vai querer isso. Isso daqui a pessoa não precisa. Óbvio que a pessoa precisa curar o feminino. É óbvio. Porque era a minha história. E eu estava negando a minha história. Então aqui a gente entra também nos padrões antigos de autossabotagem. E aí as novas oportunidades se trancam. E aí eu tava trancando minhas novas oportunidades de querer trabalhar com o feminino. A necessidade de aprovação e validação externa. Antes de todos entrarem, a Ju já tinha entrado, antes de entrar na live, eu tinha falado de 3 coisas que a gente aprende. Projeção, que vem do útero, né? Quando a gente tá nascendo, será que vai ser menino ou menina? Já é uma projeção, né? Depois, imitação, que eu olho que meus pais fazem, eu faço igual. Se você não é feminina, se você não usa o seu feminino, é porque a sua mãe não pôde usar. Ou você não teve a falta da mãe. É por isso, você tem ausência. Não consigo enxergar, eu não consigo ver, eu não consigo criar essa imagem de um feminino na minha frente. Da mulher cozinhando, da mulher cuidando, ou da mulher saindo para trabalhar, fazendo o que tem que ser feito. Eu não tenho essa imagem, então não tem como criar esse mosquito. Não tem como criar. Entendeu? É por isso que a ausência também cria uma expectativa, eu vou criar do meu jeito. Então, se eu tive um masculino, eu vou pro masculino, eu olho pro masculino, vou ser igual a esse aqui. Aí eu nego, eu tenho a mãe, eu nego aquela figura e falo assim, não, mamãe, você é sofredora demais, eu quero olhar pro papai. O livro Jornada da Heroína, ele conta a jornada que o feminino faz para sair do feminino e depois voltar pro feminino. Todas vai acontecer como aconteceu comigo, com todas as mulheres que trabalham feminino, vai acontecer de alguma forma. O seu corpo ele vai pedir para você voltar pro seu feminino. Ou você começa hoje, ou daqui uns 3 meses você começa, mas seu corpo vai gritar. Você precisa olhar pro seu feminino. E olhando pro seu feminino, olhando, cuidando, curando, você cura a sua ferida materna. A sua ferida com a sua mãe. E qual que é a nossa ferida? Talvez a nossa ferida seja em amor, né? O amor à beira do abismo, aquele amor que eu morro por você, mamãe. Então, assim, aquele amor que eu quero pegar a mãe e cuidar, ser mulher dela. Então, a ferida está aí. Querendo ou não, você vai olhar para isso. Aí você escolhe com quem você quer olhar. Mas toda mulher vai percorrer a jornada da heroína.
E na hora que ela percorre, ela fala bem que lá atrás eu escutei com a Tanessa que eu ia olhar para isso. A diferença entre performar e identidade. Muitas mulheres estão performando aí, estão fazendo performance de vender muito, de coisa. Eu conversando, né, com a minha mentora, falou assim, Tanessa, eu trabalhar o feminino agora? Não, eu sou workaholic. Eu amo trabalhar, é uma coisa que eu amo trabalhar. Eu não consigo estar no meu feminino total. Eu dou umas coisinhas no feminino, umas coisas, mas eu não consigo trabalhar o feminino. Então tem lugar, e para trabalhar feminino, a mulher não precisa ser sensível, ser aquela, né? E é isso que eu tenho aprendendo todos os dias quando eu trabalho o meu feminino. E eu trabalho a corpo, o corpo feminino. Então quando a gente trabalha o corpo, porque o trauma mora aqui, né? O trauma fica aqui instalado, você pode fazer qualquer meditação, qualquer coisa, mas o trauma ele fica agarrado no teu corpo. E aí, quando você vai prosperar, você vai para esse lugar de identidade real, o seu corpo vai falar assim, peraí, mocinha, tem alguma coisa que o seu corpo tá falando para você não fazer e você faz. Isso aconteceu comigo. Nos últimos 4 meses, meu corpo tava cheio de urticária. Cheio, assim, uma coceira, gente, que é sobrenatural, não para. E eu não tava entendendo. Não estava entendendo o que estava acontecendo com o meu corpo. Eu falei assim, corpo, me fala. O que eu estou fazendo com você? Eu estava abusando ele de novo. Querendo falar de uma coisa que eu não sou. Liderança em masculino. Como ocupar o seu lugar masculino na vida. Então meu corpo me encheu de urticária, de coceira. Meu corpo avisou, ele estava me avisando o tempo todo. Só que eu não queria ouvir. Eu não queria ouvir ele, eu queria só fazer dinheiro. Eu só queria vender. Eu só queria sair da sobrevivência. E aí o corpo gritando na coceira, meu Deus. E aí eu falei assim, cara, eu vou ter que descobrir essa identidade real minha. E essa é a diferença. Quando você descobre a sua identidade, você não precisa performar mais. A sua performance é natural e sutil. Construir uma nova autoimagem é com presença. Todas as mulheres que estão participando do meu grupo, se você quiser entrar no grupo, tá no link da bio. Esse grupo é para todas as mulheres, é aberto, meu coração para vocês. Lá a gente tem aula gratuita, a gente tem movimentos com mulheres, tem tudo lá dentro. Então, tudo que você precisar. Ele começou essa semana e a gente vai continuar com ele, dando aulas e falando sobre o feminino, para que a sua frequência mude, que você consiga permanecer na mudança. Eu me comprometo com vocês, eu me comprometo com o feminino. Essa é o que eu quero, daqui pra frente. E quando o corpo colapsa, a gente não entende ele, né? No dia que eu fiz, semana passada, eu falei com a minha terapeuta, eu falei, cara, meu corpo parou de coçar. E eu não tava entendendo. E ele parou total, né, depois disso. Ele deu uma coceirinha ali naquela semana e ele parou depois. Foi quando eu decidi mexer com o feminino. De verdade. Falar de feminino, falar das dores do feminino. Foi quando eu decidi. Aí parou total. Eu parei de me abusar. Então o corpo fala. E o corpo, ele não fala, ele grita. Né? Tem uma história da Xuxa, que a Xuxa ela foi abusada, né? Por todos os tipos de abuso ali dos 7 anos dela. E ela diz que ela toma banhos, 4 banhos por dia. Ela se esfrega até sangrar, porque ela tem nojo do seu próprio corpo. Então, que eu trouxe isso é porque nós mulheres, a gente não consegue abençoar o nosso corpo. E é ele que é a nossa casa. E é por isso que, Elina, quando eu deixei as respirações, é quando a gente traz o oxigênio limpo, quando você respira pelo nariz. Se você não entrou no grupo, você tá perdendo. As respirações são maravilhosas. Quando você respira só pelo nariz, você traz o oxigênio limpo. Que chama... A técnica dessa respiração são várias, né? Quem entrar no meu processo terapêutico vai receber elas. Chama breathwork. O breathwork, ele trabalha o trauma no corpo. Então, eu quis me especializar mais ainda em trauma. Eu sou especialista em trauma, mas hoje eu só trato trauma feminino mais. Né? Eu tratava homens também, então eu também deixei isso. Eu faço terapia só de casal. Por que eu faço terapia de casal? Porque quando a mulher está passando por um processo
de habitar o feminino dela, ela precisa de ajuda. E esse homem, ele tem que estar forte para aguentar o processo dessa mulher. Porque ele nunca viu uma mulher feminina. Ele acha que a mulher dele é feminina, mas ele nunca viu uma mulher feminina. Uma mulher, sabe, na vulnerabilidade dela. Ele nunca viu. E ele ama isso. Então, a maior mudança nem é toda essa cura do feminino. É quando o homem percebe, cara, ela tá tão carinhosa, ela tá tão mulher que eu quero essa mulher. Aí as mulheres ficam assim, cara, não é terapia de casal, é terapia para o casal, entendeu? Então a gente põe terapia de casal porque não existe, é terapia para o casal, sustentar essa relação depois da limpeza uterina que eu faço, que é essa regeneração do útero, tirando todos os miasmas. O que é miasmas que fica guardado nesse útero? A endometriose é um miasma que já vai passando para outros órgãos. Se você for ver a história da Anitta, não quero que você goste da Anitta nem nada, nem ouça música, mas a Anitta tem uma história de abuso, de se abusar no trabalho. Ela tem muitas histórias. E ela foi para terapias convencionais, terapias holísticas, terapias, né, da constelação, da estrutura familiar. E ela tem as religiões dela, tá? Não julga. Mas ela tem endometriose e tem uma doença que trabalha o sistema imunológico dela. E o sistema imunológico vem do sistema nervoso central. Então, se o trauma mora no corpo e eu tenho que olhar para o meu corpo feminino, onde que tá escondido quase todos os traumas femininos? Só você escrever aí que você gabarita a jornada. Então, útero. Então, hoje, terminando essa live, já deu, né? Falei, amanhã a gente vai trabalhar outra área que, para você sustentar uma nova identidade, você tem que falar não pro outro. Você tem que falar muito não para fora e falar sim para sua vida. Quando eu começo um processo terapêutico, a pessoa, por quê? Por que eu sou assim? E eu falo, porque você nunca olhou para você de verdade. Você nunca teve tempo. Você sempre estava olhando para as demandas dos outros. Então, nesse processo comigo, a pessoa olha para si. E aí é o voltar realmente para si. É escolher. E o primeiro posicionamento que você tem para criar uma nova identidade é dizer não. As mulheres fortes dizem não. Então, se você é uma fortaleza, você é uma mulher que sustenta, você tem que dizer não, que é o primeiro passo para você construir uma nova identidade. E hoje, a nossa meditação vai tratar essa identidade. Se você que está aqui, obrigada. Obrigada a todas, cada dia mais, cada dia um pouquinho, um golinho, a gente vai tomando o nosso feminino, vai tomando pai e mãe junto, né? E eu quero deixar aqui com vocês uma coisa, o pai e a mãe nossos não tiveram tutores que cuidavam deles, não tiveram uma aula dessa para mostrar para eles que eles podiam ser melhores. Então o que a gente deve fazer com os nossos pais terrenos? Olhar para eles, pai, obrigado pela vida. Porque a única coisa que os pais precisam é te dar a vida. Sim. O maior sonho dos pais é ser pais. Por isso que eles têm filho. Mas nós somos os sonhos deles também, dos nossos ancestrais. E se a gente pega uma live dessa e a gente escuta até o final, a gente fica disposto a fazer o desafio, a gente está sendo um pouco mais ou melhor na vida. E eles agradecem, porque a gente é o orgulho deles. Então, eu sei que é difícil para muitas pessoas e mulheres falar assim, pai, obrigado pela vida. Repita aí para você, bate no seu corpo, porque o corpo é que guarda tudo. E ele também solta tudo. Então, põe a mão no seu corpo e diz, pai, obrigada pela vida. Mãe, obrigada pela vida. Eu vou andar um pouquinho mais. E obrigada. Vocês são os grandes. E eu me torno grande para minha vida.
E eles aqui atrás grandes, segurando essa grandeza que você vai ser para o mundo. Então, todo dia, o que você tem que fazer é se escolher. Um beijo, uma boa noite. Escuta a meditação com muito amor e carinho, que eu vou deixar daqui a pouco. E obrigada a todas, Jana, Jo, Carol, Luciana, todas que entraram na live. Um beijo. Fica com Deus. Boa noite.